Santo, Santo, Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. Vamos entrar no momento da palavra. Vamos estar meditando a palavra do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma manhã. Amém. Quero compartilhar com vocês nessa manhã em Mateus 18. Enquanto você vai abrindo, você vai ouvindo a palavra que eu vou estar falando aqui. Tudo na nossa vida precisa de uma reforma. A nossa casa precisa de uma reforma. Nosso carro, você que tem um carro, você que tem uma moto, você que tem uma bicicleta, tudo precisa ser reformado. Porque o carro, o motor do carro, ele não dura para sempre. Ele tem que parar um momento de fazer manutenção, trocar o óleo, trocar a embreagem, trocar o filtro, né? Trocar o radiador, fazer uma limpeza no ar-condicionado, né? Trocar as pastilhas de freio. O carro precisa de uma reforma, precisa de uma manutenção. Assim também é uma casa. A pintura, a casa pode ser linda, maravilhosa, mas depois de um tempo ela precisa ser reformada, porque ela pega, né, a chuva, pega sol, a tinta vai perdendo a cor, o reboco vai né, estufando, precisa chamar o pedreiro, precisa chamar o pintor, né? Precisa chamar o bombeiro. Então é tudo um conjunto, tudo precisa de uma reforma. E a nossa vida espiritual não é diferente. A nossa vida espiritual chega um momento que nós precisamos parar e entender que uma reforma é necessária, certo? Porque uma casa, imagina comigo, a sua casa que está goteirando, né? Está chovendo, tempo de chuva, e a chuva, né, está caindo e está passando para o seu telhado e caindo na sua casa, em cima da sua cama, em cima do seu sofá, em cima de sua televisão. Bom dia, irmã Mônica. Bom dia, Eduardo. E a chuva passa para o seu telhado e rompe aquela goteira e começa a cair dentro da sua casa. Então nós precisamos tomar uma atitude, correto? Tomar uma atitude e chamar um pedreiro, chamar um carpinteiro para poder reformar o telhado da nossa casa, reformar aquela janela que o vidro está quebrado, tirar aquela janela, colocar outra nova, colocar outro vidro, certo? Tirar aquele reboco velho e começar a colocar um reboco novo. Dá trabalho, dá dor de cabeça, mas a recompensa é certa. Depois de você reformar a sua casa, a alegria volta novamente e fala: olha, minha casa ficou linda como eu esperava. Como ela era linda antes, ela ficou melhor agora, porque reformou. E a nossa vida espiritual não é diferente. Tudo precisa ser reformado. E a nossa vida espiritual tem momento que a gente perde a fé, a gente precisa ser reformado. Tem momento que a gente perde a esperança, precisa ser reformado. Tem momento que a gente não consegue sair do lugar, precisa de uma reforma. Fala comigo, a minha vida espiritual precisa ser reformada pelo carpinteiro, Jesus de Nazaré. Ele é o pedreiro, ele é o mestre da obra. Nós precisamos hoje convidar o mestre da obra para orientar você e me orientar o que for preciso para reformar a nossa vida espiritual. Estão comigo? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém, aleluia. E então o mestre da obra precisa reformar. E o mestre da obra estava junto com os discípulos. Em Mateus 18, versículo 21. Jesus, ele é o nosso mestre, Rei dos Reis,
O mestre da obra estava ali sentado com os discípulos. E um dos discípulos, que era pescador, depois passou a ser pescador de homens, de almas, que chamado Pedro, fez uma pergunta a Jesus. E Jesus respondeu a ele. Vamos ver comigo? Lucas 18, versículo 21 em diante. Vamos ler devagar para a gente entender. Amém? Então, Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus. Amém? Mateus 18, versículo 21. Estão comigo? Acompanhem aí que vai ser muito importante essa palavra nesse tempo. Ontem à noite Deus falou comigo. Eu não consegui dormir à noite pensando, refletindo sobre essa palavra, sobre essa passagem. É uma parábola que Jesus estava explicando a Pedro, respondendo a Pedro aquilo que ele perguntou, né? É uma reforma que nós precisamos. A igreja nesse tempo, as famílias, está precisando de uma reforma. Devido a esse coronavírus, muitas coisas estão acontecendo. Jesus está olhando diretamente, o alvo dele é o nosso coração, o alvo do coração da nossa família. E ele sabe como está o meu coração e o seu coração. E ele veio nesta manhã me usar para tirar do seu coração tudo que está impedindo de você entender a boa, perfeita vontade dele. Então, aí diz aqui em Mateus 18, versículo 21. Então, Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha aí. 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha aí, em seguida, Jesus foi explicar sobre uma parábola. Falou uma parábola para eles, para Pedro e os discípulos que estavam acompanhando Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, mulher, os filhos, tudo que possuía, que assim a dia fosse paga. Então, presta atenção, hein? Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-se embora e perdoou a dívida. Fala, perdoou a dívida. Então aquele servo estava devendo o seu senhor, o seu patrão, né, 1000 talentos, e ele precisava pagar. E ele não tinha dinheiro. Então o rei, né, diz aqui o rei, o patrão dele, falou para ele vender família, filhos, tudo, para poder, todo o bens que ele tinha, para poder pagar aquele patrão dele, do servo. E ele não podia vender nada. Como que vai vender uma família? Isso que costuma acontecer nessa geração. Às vezes você está pendente com uma pessoa, com o coração amargurado. Isso fala de perdão. O perdão tem destruído uma família, tem paralisado uma família, tem paralisado pessoas, homens, mulheres, jovens, de sonhar, de ser feliz. A falta de perdão tem impedido a glória de Deus entrar nos corações, nas famílias. Mas nesse tempo, é tempo de perdoar e ser perdoado. É tempo de liberar perdão. É tempo de perdoar as dívidas. Amém ou não amém? Vamos aqui na palavra do Senhor de novo, para a gente começar a interpretar ela. Vamos lá. E o Senhor daquele servo compadeceu e mandou embora e perdoou a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, lembra? Aquele servo que o senhor dele perdoou a dívida dele, ele saiu daquele momento ali, daquele diálogo, né, com o patrão dele, com o senhor dele. Ele saiu e foi ao encontro de outro companheiro dele de trabalho. Presta atenção, a atitude dele. Ele foi perdoado, né? Como nós fomos perdoados por Deus. Amém? Deus nos perdoou, nos restaurou, nos libertou, né? Nós somos perdoados por Ele. Pelo nosso passado, por tudo que nós fizemos, foi lançado no mar de esquecimento. E porque esse servo teve dificuldade de perdoar a dívida daquele irmão, do amigo dele, do servo que estava junto com ele trabalhando. Ele queria ser perdoado, mas não queria perdoar. É assim que acontece comigo e com você. Nós queremos perdoar, nós queremos que as pessoas liberem perdão para a gente, mas não queremos perdoar as pessoas. Tem pessoas presas dentro de você. Talvez seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha está preso no seu coração. Você lançaram palavras negativas dentro de você, falaram mal de você, falaram fofoca de você e você não consegue mais ser feliz. Talvez um irmão na igreja às vezes não viu você e você, achou que o irmão não quis falar. Isso trouxe mágoa no seu coração, isso trouxe tristeza no seu coração. Talvez você não conseguiu receber uma vitória. Isso trouxe mágoa no seu coração. Talvez esse tempo do coronavírus está vindo sobre a cidade e você não consegue perdoar a Deus. Aí que entra a vontade e permissão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que esse vírus não viesse chegar nem nenhuma das nações. Mas a permissão de Deus entrou por causa do pecado, tem se aumentado sobre a terra. A culpa não é de Deus, a culpa não é sua. A culpa é do pecado que tem entrado nos corações e trazido a falta de perdão, a falta de reconciliação com Deus. Jesus quer tirar no seu coração, há muito tempo está preso dentro de você. Libere as pessoas que você está prendendo pela falta de perdão. Voltando à palavra, e aquele servo saiu, o senhor dele perdoou a dívida dele, mas quando ele encontrou com um amigo de trabalho dele, ele não queria perdoar a dívida. Olha o que aconteceu, olha a atitude desse rapaz. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes. Foram relatar ao seu senhor. Então vamos lá, no 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou-se um dos seus conservos que devia 100 denários. Agarrando-se, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-o, ou o que você me deve. Então o servo do conservo, olha só, ele era servo e tinha um conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Olha só, ele queria que ele fosse perdoado, que a dívida dele fosse, eliminada, mas, pediu paciência ao rei, ao senhor dele. O senhor dele teve compaixão dele, perdoou a dívida, cancelou a dívida. E quando ele saiu daquele momento, o senhor dele, daquele conflito ali, pela dívida, ele saiu, foi perdoado, foi livre. Automaticamente ele tinha que fazer o quê? Perdoar esse conservo também. E ele não quis perdoar. Ele sufocou, a Bíblia fala na parábola que ele sufocou o conservo. Ele sufocou até que pagasse ele. E o conservo falou: tenha paciência. A mesma palavra que ele usou com o senhor dele, o conservo usou com ele.
Estão entendendo junto comigo? E ele sufocou aquele conservo. E o conservo foi lançado na prisão para esse servo. O servo que estava com a dívida, ele não quis, perdoar a dívida, mas queria ser perdoado. Talvez isso tenha acontecido com você nesse tempo. Você quer que as pessoas perdoem você, mas você não quer liberar as pessoas. Eu não quero liberar as pessoas. Sabe? Isso tem matado as famílias. Diz aqui, a falta de perdão traz prisão. A falta de perdão traz frieza espiritual. A falta de perdão traz tristeza. A falta de perdão traz morte. A palavra do Senhor diz que havia um homem que era aleijado. Ele estava lá em Lodebar. Ele estava ali sofrendo na terra de aflição. Mefibosete estava na terra de aflição. Porque automaticamente ali, pela lei, pelo aquele tempo, quem tinha que ser rei de Israel era Mefibosete. Mas não foi roubado o futuro dele. Sabe por quê? Porque o avô dele, Saul, deixou ser levado pelo pecado. Automaticamente, a herança chegou até Jonathan e chegou até o seu filho, Mefibosete. A ama dele fugiu e aquela criança quebrou, ficou ambos os pés, e ficou aleijado. E ficou lá em Lodebar, terra de aflição. Lá em Lodebar, a amargura tomava conta do coração dele todos os dias. A aflição tomava conta do coração dele todos os dias. Talvez a amargura tenha tomado conta do seu coração e você não consegue ser feliz, você não consegue perdoar, você não consegue pedir perdão. Pedir perdão é uma atitude. Talvez o seu marido, você dorme e acorda lá dele e não pede perdão e não perdoa. Talvez a sua esposa, você magoou ela, entristeceu ela com palavras, com atitude. Quantas e quantas vezes eu queria que minha esposa entrasse no mesmo ritmo que o meu, mas não é. O ritmo dela é um, o meu é outro. E eu tive que entender isso e pedir perdão a ela. Ontem à noite aqui em casa foi um momento de perdão. Eu pedi perdão à minha esposa, eu pedi perdão ao meu filho. Pelas vezes não fui um marido, não fui um pai que eles esperavam. E ontem eu pedi perdão, sabe por quê? Que eu estou entendendo esse tempo, que é tempo de perdoar e ser perdoado nos lares. É de dentro para fora. Se eu não perdoar e ser perdoado, eu vou ficar preso espiritualmente. Os meus sonhos, o meu chamado vai ficar preso. Porque olha só a importância. Vamos ler na palavra de novo, daqui a pouco vou ler outros versículos para a gente encerrar. Vendo o seu senhor companheiro havia acontecido, ficaram muito tristes. Olha só, os outros companheiros vendo essa situação toda, a atitude desse servo ficou muito triste. Foi falar com o seu rei, o seu senhor, Vendo seus companheiros havia acontecido, ficaram muito tristes. Foram relatar ao seu senhor tudo que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não havia ter compaixão desse conservo, assim como eu tive compaixão de você? E o Senhor entregou aquele servo nos carracos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoares a cada um o seu irmão. Olha aí, se você não perdoar lá no seu íntimo, você vai ficar preso. Eu vou ficar preso. E o tempo, as estações, a glória vai passar
o fogo, a alegria vai passar e você e eu não vamos desfrutar dessa presença, dessa glória da segunda casa. Estão entendendo comigo? Sabe por quê? Nós não vamos desfrutar porque nós não sabemos perdoar e ser perdoado. Fala comigo, eu vou perdoar e vou ser perdoado. É tempo de perdão, é tempo de liberar perdão, é tempo de você liberar as pessoas que estão presas no seu coração, na sua mente. Talvez uma pessoa te fez muito mal, talvez você foi abusado na sua infância, talvez as pessoas falaram mal de você, talvez você não consegue, as pessoas não abraçam você, não te elogiam. Talvez seu marido, você coloca uma roupa bonita, seu marido não te elogia. Talvez seu filho cresceu, não consegue mais dar atenção a você. E você não consegue perdoar. Colocou o seu coração dentro de uma caixa, um baú. E lá você não deixa ninguém chegar perto dele. Se as pessoas falam uma coisa, te elogia, você fala, não, eu não, que nada. A gente não consegue expressar o amor, a gente não consegue amar. Sabe por quê? Porque o coração está fechado, bloqueado. É necessário que o fogo de Deus venha e comece a queimar o coração. Queimar o coração. E quando vai queimando o coração vai abrindo. Vai abrindo. E quando ele abre o coração através do fogo, ele mostra que nós precisamos perdoar e ser perdoado. Diz aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios 10, 11. Vamos ler comigo? Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 2, 10, 11. Vamos lá. 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios 2, versículo 10. Amém? 2 Coríntios 2, versículo 10. Aquele a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoe é ele que perdoe alguma coisa. Eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois ignoramos quais são as intenções dele. Olha aí. Para que o diabo não alcance vantagens sobre nós. Tá vendo aí? Satanás tem alcançado vantagens sobre nossos corações por causa do perdão. Famílias estão sendo destruídas. Tem pessoas com raiva de Deus, achando que Deus está mandando esse coronavírus. Não. Foi a permissão de Deus por causa do pecado. A vontade de Deus, vou repetir, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a permissão de Deus, Ele permite por causa do pecado do homem. Porque Deus não negocia princípios. E o princípio de Deus é perdoar e ser perdoado. Aquele que não perdoa seu irmão não será perdoado. Então é tempo de a gente ser livre. É tempo de a gente sair das mágoas. É tempo de a gente sair de Lodebar. Davi mandou tirar Mefibosete de Lodebar. Quando ele chegou em Jerusalém, o rei Davi falou: pega toda a sua família, que eu vou restituir tudo que era do seu pai. Ele, não, eu quero ficar, eu quero receber a restituição, mas quero voltar para Lodebar. Sabe o que isso significa? A falta de perdão. A aflição estava tão grande no coração de Mefibosete que ele queria receber a restituição, mas queria voltar para Lodebar, para a terra de aflição. Você recebe a restituição, recebe a palavra e volta a se esconder. Se apresenta com as suas feridas, com seus traumas, à presença do Senhor, porque Ele quer curar, restaurar e quer apresentar a você um novo e um vivo caminho. Não deixe
que o diabo venha ter vantagem sobre a tua casa, sobre a tua família. Não deixe que o diabo venha alcançar o seu coração, porque o perdão é a grande chave para a libertação. Tudo tem um momento certo. Espera o favor de Deus, que as pessoas que estão presas, o Espírito Santo vai começar a te mostrar, e você vai pedir perdão ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Talvez o pastor não te deu a atenção que você merece. Talvez um líder da igreja não deu a atenção que você merece. E você se afastou. Você se bloqueou. Você não consegue acreditar em ninguém. Você não consegue amar ninguém. Tira essa brasa viva que está queimando seu coração, sua mão. Joga essa brasa viva fora para sua mão ser curada. Ou seja, tira essas coisas que estão impedindo você ser feliz. Que através do perdão você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua casa, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, no seu marido, as pessoas ao seu redor. Você vai ser um libertador, uma libertadora, após você entender o poder do perdão para alcançar a alegria. O tema hoje é o poder do perdão para alcançar a alegria da salvação. Aleluia! Glória a Deus! Diz aqui em Efésios 4, 27, para a gente encerrar. Em Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Chega de dar lugar ao diabo por falta de perdão. Chega de dar lugar ao diabo por falta de liberar perdão e ser perdoado. Entenda esse tempo, que esse é o tempo favorável da parte de Deus, do Kairos de Deus, para liberar o perdão. A sua casa está impedindo a glória chegar até aí, porque Deus entendeu, identificou que a sua casa precisa ser reformada através do perdão. O mestre da obra entendeu que as nossas casas precisam ser movidas pelo perdão dele. Entre os maridos, entre os filhos, entre os líderes, entre as igrejas. Tempo de tirar o velho e deixar o novo entrar. Glória a Deus, aleluia. É tempo de tirar as maguras, tirar os traumas, feridas. É tempo de você ser livre do seu sentimento de culpa. Tem pessoas que não conseguem ser felizes, que não conseguem se perdoar a si mesmo. Talvez você errou o alvo e você não consegue se perdoar. Talvez você não tenha força para voltar ao primeiro amor, e isso você não consegue se perdoar. Fala comigo, eu vou me perdoar para me alcançar a alegria da salvação. É tempo de ser livre das cadeias através do perdão. O Espírito Santo, dia após dia, vai ensinar você a pedir perdão e liberar perdão. Talvez você não precise ter a pessoa. Você com o seu joelho dobrado vai começar a liberar perdão. Eu perdoo essa pessoa que me magoou. Eu perdoo fulano, João, Maria. Vai começar a liberar um perdão. Lá no secreto, lá em Jeremias 18, na casa do olheiro, você vai entender o poder do perdão para alcançar a alegria da salvação. Não dê lugar ao diabo mais. Nós não vamos dar mais lugar ao diabo na nossa casa. Nós entramos na igreja, saímos da igreja. Nós entramos, compartilhamos a live, mas não deixamos o perdão entrar. Deixe a palavra, que através da palavra a libertação vai chegar até você. Repita comigo: a salvação eu vou alcançar através do perdão. Você já foi perdoado por Deus, eu já fui perdoado por Deus, mas agora chegou a hora de a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós estamos vivendo uma geração que está sendo muito ofendida. A gente se ofende por tudo. A gente se ofende que as pessoas não falaram com a gente. A gente se ofende porque não recebemos a ligação, não recebemos um parabéns. Nós se ofendemos com tudo. Chegou o tempo de a gente parar
de ser ofendido por muitas coisas. É tempo de cura. É tempo de ser restaurado para a glória de Deus. Porque eu e você fomos chamados para cumprir um propósito. E quem foi chamado para cumprir um propósito precisa ser curado. Diz aqui um livro muito bom, se você quiser ler depois, esse livro aqui, ó. Ou você perdoa ou adoece. Ou você perdoa ou você adoece. É tempo de a gente perdoar antes que venhamos adoecer mais e mais e mais. Mas eu creio, pelo poder da palavra do Senhor, o perdão vai se apoderar de mim e de você. Nós vamos restaurar o tempo que foi perdido através da nossa atitude, através da palavra do Senhor. Amém? Vamos ouvir uma canção aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Mais e mais. Aleluias. Deixa uma chave ser virada no seu coração nessa manhã. O Espírito Santo vai te mostrar as pessoas que você precisa perdoar. As pessoas que você precisa liberar. Nessa manhã, se apodera do perdão. Você que está preso há muito tempo, foi magoado, ferido. Pega o seu coração, está lá, escondido, com aquele cadeado. Hoje, pega aquela chave, abre esse cadeado, abre o seu coração e apresenta as feridas, as mágoas que estão no seu coração, as palavras negativas que chegou até o seu coração, a rejeição que chegou até você e você não consegue sair dela, você não consegue ser feliz com nada. Mas hoje o Espírito Santo está entrando, colocando a mão lá no seu interior, no meu interior, e está tirando a falta de perdão, está liberando as pessoas que estavam presas dentro de você. É tempo do perdão se manifestar nas nossas casas. É tempo de você perdoar e ser perdoado, antes que você e eu venhamos adoecer mais. A falta de perdão tem impedido de a glória do Senhor se manifestar nas nossas casas. Mas a partir de hoje, o perdão vai fluir e a glória vai fluir nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas células. Aleluia! Porque Deus está tirando os odres velhos e colocando vinho novo. Aleluia! Deus abençoe. Aleluia, Espírito Santo. É tempo, o poder do perdão para alcançar a alegria da salvação. Aleluias. A gente tenta, não consegue chegar ao primeiro amor, sabe por quê? Por causa do perdão. A gente não consegue se perdoar, como eu falei. Se perdoa você mesmo essa manhã. Tudo começa dentro de você, dentro de mim. Deixa o Espírito Santo reformar a sua casa espiritual. Deixa o Espírito Santo reformar a sua vida espiritual, a sua casa. Como eu falei, tudo precisa ser reformado. Um carro precisa ser reformado, uma bicicleta, uma moto, uma casa, um prédio, um cabelo, uma unha, um dente precisa ser reformado. Tudo precisa ser reformado. E não é diferente com a nossa vida espiritual. É tempo de reformar a nossa vida espiritual, a nossa casa, nossa família biológica, nossa família espiritual. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu dia, a sua semana. Compartilhe esse vídeo. Todas as pessoas que você, que você às vezes quer perdoar e pedir perdão, compartilhe esse vídeo. Antes de você ter essa reconciliação. Bem-vindo o tempo de cura. Bem-vindo o tempo de perdoar e ser perdoado. Shalom. Até mais tarde às 20 horas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Paz.